Mais um mês chegando ao fim e nele a gente teve várias notícias e demais questões rolando no mundo dos animes, umas boas e já outras nem tanto assim. E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo muito bem com vocês. E esse mês a gente não teve lá muitas novidades, pelo menos não tão grandes como teve nos meses anteriores, mas bora lá nos atualizarmos sobre algumas coisas bem interessantes que acabaram acontecendo agora nesse mês. Como sempre, vamos dar início pelas continuações dos animes, como uma questãozinha aí que chama bastante atenção da segunda temporada do anime Aoashi, que a gente vai ter a troca do estúdio da Production IG, que fez a primeira temporada, para TMS Entertainment, agora para fazer essa adaptação da segunda. E mesmo que não dê pra gente cravar se isso aqui é bom ou é ruim, pelo menos dá pra gente apontar os prós e os contras. A questão da Production IG é que eles têm uma experiência a mais com esses animes de esporte, como por exemplo o Haikyuu, o Kuroko no Basket. Tem ali um dedinho também no Diamond no Ace e algumas outras obras. Já TMS, eles até têm com o Yamushi Pedal, o Shakunetsu Kabaddi, mas em comparação, principalmente por nome e qualidade, é algo mais visível, embora também a Production IG agora por último entregou essa péssima qualidade do Kaiju número 8, né? Já a TMS entregou o Sakamoto Days, que é uma beleza. Mas aí entra também aquela questão de que cada projeto vai ter a sua equipe diferente, tem prazos e quantidades envolvidas também diferentes. Agora, eu acredito que ou a TMS ofereceu ali uma produção um pouco mais viável, com um orçamento um pouquinho mais barato, o que pode fazer cair a qualidade, ou a produtora decidiu dar um upgrade e querer mudar o estilo visual ou a equipe responsável. Outro anime de esporte que também tem novidade é o Blue Lock, que foi confirmada a adaptação para sua terceira temporada. E até que não demorou muito, né? Por mais que a segunda tenha sido inconsistente na maior parte da animação, principalmente na primeira metade, ainda assim tem uma galera que curtiu, e na realidade até que não ficou com uma nota tão distante assim da temporada anterior. Mas em questão de estúdio, equipe, até de data de estreia, nada disso foi revelado ainda. Mais uma temporada 100% confirmadíssima é o início da produção da terceira temporada do Mashle, e que ainda agora na Jump Fest de 2026, que na realidade acontece ainda agora em dezembro de 2025, eles disseram que pode ter um anúncio aí de data de estreia, ou pelo menos o ano, talvez até para 2026 mesmo. E aqui não tem alteração de estúdio, nem nada tão grande assim, continua com a mesma base e ainda na Pictures. Amém. O Classroom of the Elite, esse anime que tem uma legião de fãs, até porque convenhamos que é muito legal ver toda essa abordagem do Yano Code, e esse sim veio aí com uma data de estreia definida e divulgada para a quarta temporada, mostrando o primeiro trimestre deles no segundo ano, e ela foi marcada para acontecer em abril de 2026, no caso, na segunda temporada do ano. O remake do Spice and Wolf, um anime lá de 2008, que acabou recebendo um remake em 2024, e agora foi confirmado que vai ter sim a sua segunda temporada. E além de ficar praticamente a mesma coisa de estúdio e a equipe, a grande diferença do remake, além da qualidade visual, é o fato deles terem seguido um pouco mais fiel à light novel, sem ficar mudando muita coisa e muito menos cortando partes da história. Até o envolvimento dos dois personagens principais acabou ficando um pouco mais interessante. Para vocês terem uma ideia, tinha um personagem que na light novel ele era um homem, mas no original lá de 2008 acabou virando uma mulher. E aí nesse mais recente eles acabaram corrigindo isso daí e algumas outras coisas também. Para quem não conhece, eu super recomendo. Ele tem um slice of life com questões de táticas de comércio que é muito legal, drama e uma certa aventura até bem ambientada de um cara que é um mercador viajante e ele conhece uma deusa lobo da colheita que quer voltar para a terra natal dela. Por isso acaba indo junto dele nas viagens até chegar no seu destino, passando por várias negociações, umas mais voltadas para pura inteligência e lábia, outras mais perigosas mesmo, tudo no mundo mais medieval, enquanto vai rolando um certo romance entre eles. Teve um rumor aí também em algumas páginas do X, o antigo Twitter, mas nada oficial, tá? De que teriam feito a renovação do Heavenly Delusion, o Tengoku Daimakyo, para a segunda temporada. Isso porque a Kodansha, que tem os direitos do material, eles acabaram fazendo agora há pouco certas promoções aí para o mangá e também registraram materiais. E esse lance de registrar material é basicamente o nome da obra em si, para futuramente garantir uma URL específica para novas temporadas, filmes, spin-offs também, para terem a exclusividade para futuras adaptações, produtos, enfim, continuações no geral. Então, mesmo que não seja algo 100% oficial, mostra que, pelo menos, eles estão preparando o terreno para algo.
Além disso, vale lembrar que o estúdio que adaptou a primeira temporada foi o da Production IG. Então talvez o que a gente comentou lá no início, da mudança de estúdio do Awashi, pode ter alguma coisa a ver com isso, porque não seria viável para a IG ter que adaptar Kaiju número 8, alguns outros animes que estão vindo para as próximas temporadas, e ainda mais o Tengoku Daimakyo, por isso eles acabaram deixando outras obras de fora. Além disso, tem um Donghua que tá voltando também. E eu sei que ultimamente falou de Donghua, o pessoal vai lembrar de quê? Lord of Mysteries ou To Be Hero X. Mas dessa vez é o Link Click, que na verdade até é o mesmo autor do To Be Hero X. E agora ele teve um anúncio de estreia marcado só para outubro de 2026. Infelizmente vai sim demorar um pouco mais, mas também já garante pra gente um 2026 melhor ainda. E talvez esse ainda seja um tanto quanto desconhecido, mas vale muito a pena, agrada a grande maioria de quem assiste, porque ele fala de dois amigos que têm habilidades sobrenaturais e por meio de fotos eles conseguem ir para o passado das pessoas e reviver esses momentos. Isso só para ajudar os clientes deles a resolver algum mistério, assunto inacabado ou coisa do tipo. Eles só não podem alterar o rumo das coisas, até que descobrem mais alguém com poderes sobrenaturais e aí começa toda uma caçada para encontrar quem está interferindo nesse meio, até levando algumas pessoas para o soninho eterno. Teve também essa peculiaridade da estreia do filme do Chainsaw Man, que é o Rise Arc, que saiu agora nos cinemas, que eu ainda não assisti, não deu tempo de ver nem numa qualidade mais baixa aí nos sites não oficiais, mas o lance é que ele estreou com a segunda melhor nota dentre todos os animes já feitos, isso segundo o site do My Anime List, que é o maior desse ramo fora do Japão. Só que assim, são mais de 120 mil votos e fazem boas semanas que ele não caiu. Ficou cravado ali em 9.19 com mais de 84% de aprovação. E o que mais se teve de elogios, além de estar com uma bela de uma animação, foi o fato do filme não parecer aquele típico shonen mais basicão, mais clichê, mesmo que tenha assim bastante ação, extremamente frenética, até um pouco mais do que a primeira temporada, teve uma ênfase maior nas relações entre os personagens e a ação fica um pouquinho mais de fundo em segundo plano, pelo menos em algumas partes do filme. Mas pra você que já assistiu esse filme em qualquer qualidade que seja, faz sentido essa nota? Ou depois que entrar para streaming, ela tende a diminuir? E agora, por último das continuações, tem esse caos todo aí que tá acontecendo com o One Frame Man 3. Provavelmente você já viu que tá horrível, né? Uma movimentação inexistente, e quando tem algo que foi feito por alguém da terceira série. Tá feio, tá desproporcional pra caramba. Olha o Kodomotei, o Child Emperor. Que ângulo do apocalipse foi esse? Os fundos monocromáticos atrás são assim porque no mangá é também, só que no mangá faz sentido, né? E o pior é que eles estão copiando na cara dura a maior parte direto do mangá. Tanto que em uma cena específica do episódio 6, ali por uns 3 minutos e pouco, o Atomic Samurai tem um pedaço do cabelo faltando, porque no mangá o quadro acabou. E eles ainda conseguiram dar uma aula de como um ser humano caminha normalmente, né? Ele se movimenta exatamente desse jeito, com essa entrada triunfal do King. As lutas são bizarras de tão ruins, são literalmente só imagens sobre imagens, não tem quase nada em movimento, a maioria das cenas são só estáticas, o Garou deslizando no morro, depois não fizeram nem a animação dele levantando para economizar, ou do Geno subindo a escada também, simplesmente cortaram tudo, até a comédia que era para ser incrivelmente boa e satisfatória eles conseguiram estragar, tanto que o Saitama mesmo, coitado, perdeu todo o brilho dele. E além de tudo isso, ainda tem várias outras coisas, como a Mizuki, que era para ser uma personagem maravilhosa e ficou qualquer coisa mesmo. E esse erro aí, deles terem colocado 6 dedos nela, isso realmente aconteceu no episódio 7, ali por volta de 9.55 mais ou menos, só que nesse caso aqui ele foi um frame bem específico. E se a gente não parar no exato momento, não dá pra notar, então isso daqui pelo menos eu não tô levando tanto em conta. Mas aí, se tudo isso já não bastasse, vem um maluco da equipe dizer que o problema é que o pessoal, os fãs fora do Japão, é que estão criticando demais. E o pior é que pareceu que ele estava fazendo aquela birra de criança, que ele quis dizer que errado éramos nós, que víamos animes de forma ilegal, e que ninguém tá ali para fazer um produto ruim. Mesmo assim, eles estavam recebendo críticas pelos mínimos detalhes. Mínimos detalhes? Isso tudo daqui é mínimo detalhe? Essa apresentação de PowerPoint deles, isso é mínimos detalhes? Como que alguém olha para essa qualidade de animação que falta tudo e diz que são detalhes?
Ainda disse que se as pessoas continuassem a dizer que tá uma porcaria, até comparando ao Kamishibai, que é aquele teatro de papel, isso aqui foi simplesmente genial, eles não estão nem aí porque se esforçaram ao máximo. E aí eu me pergunto, como é que alguém olha pra isso e diz, nossa, a gente fez um ótimo trabalho? Não tem cabimento. Nem o debate estava num nível tão baixo assim. Só tem imagem estática, só mexe um pouquinho a boca de cada um. Ainda foi terceirizado para estúdio chinês um ou outro episódio. Mas não, errados são as pessoas fora do Japão que criticam demais. A melhor descrição disso daqui é que tem animes com 24 frames por segundo, já que são 24 segundos com um frame. Já dos novos animes, a gente não tem praticamente nada de tão interessante e de legal pra mostrar aqui. No máximo, o We Are Aliens, que ele vai sair em 2026. E ele tem aquela pegada mais forte de drama, um ar mais melancólico, mas muito bonita e bem ambientada também. E vai ter um diretor que é considerado novato, entre aspas, em direção de animes mais longos, mas ele tem sim vários trabalhos em curtas, animações voltados ali pro drama e até clipes musicais, tanto que nesse meio musical ele já trabalhou com o grupo Yoasobi, que cantou a primeira abertura do Oshinoko. E a história aqui vai girar em torno de dois amigos que se conhecem no verão do terceiro ano do ensino fundamental e de início eles são inseparáveis, até que por conta de um incidente bobo tudo desmorona, mas eles acabam se reencontrando cerca de 30 anos depois, mostrando uma jornada com aquele quesinho de significado da vida. Então tá aí um anime mais experimental que a gente vai ter pro ano que vem, até porque ele tem parceria com um estúdio francês, mas que pode sim dar uma boa de uma surpresa. E ainda o Nigashita Sakana wa Okikata, de mais um monte de coisas, que teve um anúncio para estrear em junho de 2026. Mas o que eu quero falar aqui não é nem sobre qualidade, se ele vai ser bom ou ruim, mas sim sobre a premissa dele, que é sobre uma garota nobre que achava que nunca ia se casar e por isso virou uma especialista em artes marciais, até que acaba acertando um soco num príncipe, mas em vez dele puni-la, o príncipe se interessa mais ainda por essa força e personalidade dela e os dois passam a ter um certo envolvimento. E aí ela vai usando essa força para resolver os problemas do reino. Vai me dizer que essa premissa não é praticamente igual ao May I Ask for One Final Thing, que a gente teve agora na última temporada de outubro. E aí eu tava me perguntando, será que vai virar moda garotas nobres ou princesas sair distribuindo soco por aí? Olha, talvez a gente tá presenciando aí o nascer de um novo clichê. E ainda nas demais informações interessantes, olha que legal que acabou de acontecer. A Warner Bros. Comprou o direito para adaptação de 10 webtoons sul-coreanos, sendo que 4 delas já foram informadas quais são. E na realidade foi firmada uma parceria com a Webtoon Entertainment, que já tem sede lá nos Estados Unidos, sendo ela a maior plataforma dos quadrinhos digitais. E o mais legal é que, além dos caras terem escolhido as obras que são umas das mais populares na Coreia do Sul, e a princípio elas vão ser adaptadas pelos próprios estúdios deles, mas também não descarta parceria com outros, ou até mandar diretamente, totalmente para um estúdio japonês, por exemplo, mas eu acho que eles viram o sucesso monumental que fez o Solo Leveling, e até querendo ou não também agora por último o filme do Demon Slayer. E aí eles entraram no jogo, né, e fizeram igual a maioria dos outros estúdios, tanto japonês quanto chinês, e já foram adquirindo as suas obras sul-coreanas. E dentre esses 4, tem um só que eu acredito que possa ser aquele boom maior, já que os outros têm um ar diferente, não tão puxado para uma versão de anime como a gente conhece. Mas por outro lado, a gente ainda tem o The Stellar Swordmaster, esse que pode chamar mais atenção ainda, porque tem uma massa bem grande que gosta daqueles protagonistas no estilo do Jinwoo, com uma pegada mais sombria, uma aura mais imponente, e que vai ter seus momentos de ascensão e de destaque. E aqui ele passa justamente essa mesma perspectiva, dentro de uma premissa que é de um órfão sem rumo na vida, que foi atingido por um raio e meio que ganhou ali, entre aspas, algo que vai ajudá-lo, eu não vou dar tanto spoiler assim, e depois de ter uma pessoa próxima indo ao soninho eterno, ele começa a treinar na arte da espada, tanto para buscar uma vingança quanto para ficar mais forte. Isso tudo, enquanto no caminho ele vai adentrando em várias conspirações e tal, num mundo mais medieval. E aí esse personagem, em conjunto dessa premissa, dentro do mundo dos manhwas e dos animes, pode acabar chamando um pouquinho mais de atenção.
Teve também um meme circulando por aí de um desenho da Frieren toda torta olhando pra cima. Não sei se vocês chegaram a ver vários desenhos dela na mesma perspectiva, só que com estilos diferentes, mas teve um em específico que começou tudo isso e a galera simplesmente entrou na brincadeira, quando um cara do Reddit postou uma imagem da Frieren dizendo que estava treinando esse ângulo do rosto e que era extremamente difícil fazer isso. Mas ficou tão engraçado, ela meio shed-faced assim, e aí geral tentou replicar, tanto pra corrigir, ou não, mas a moral é que rolou todo tipo de meme pra isso, que no fim renderam artes boas e engraçadas. E agora, por último, eu quero deixar uma pergunta pra você. De todos os animes que a gente teve esse ano, que você viu, sejam continuações ou novos, quais foram os melhores pra você? Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui. Dessa vez, infelizmente, a gente não teve tantas notícias relevantes assim, mas espero que tenham gostado das que a gente teve aqui. Não esquece de curtir o vídeo pra dar aquela mega força pro canal e se inscrever pra não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!